Vou explicar o exercício que foi feito em sala. Peguei como base o código desenvolvido pelo Vitor Hugo. Só mudei alguns nomes de variáveis para facilitar a minha explicação, mas a estrutura do código é dele. Então, o que faz este programa? Ele solicita um conjunto de números separados por ponto e vírgula e calcula a média com base nesses números que foram informados. Então, esse é o objetivo do programa. Eu posso colocar mais ou menos números aqui e ele vai continuar calculando corretamente. Então, o principal objetivo era mostrar o uso de uma função separada, para fazer essa conta. Vamos ao código, então. Aqui eu tenho a parte inicial, que é a interface gráfica, ou seja, este pedaço que eu acabei de selecionar, ele vai mostrar para mim esta parte visual do programa. Então, eu tenho o H1, que é esse texto maior aqui, o Vitor Hugo, que é o H2, o input, o label e o input para receber os números, o botão, e a saída de dados, que é feita numa div. Então, é a parte visual do programa. Aí eu tenho o script, que vai ser acionado quando, aonde está o botão, aqui, onClick, verificar. Então, quando a pessoa clica o botão, ele aciona a função verificar, ou seja, vem para cá. Na função verificar, ele captura, ele pega o valor do conjunto de números, e transfere para essa variável chamada conjunto de números. Só recapitulando, esses valores, eles vêm entre aspas e separados por ponto e vírgula, ou seja, é uma string separada por ponto e vírgulas. Tá? Eu estou chutando valores aqui apenas para que vocês visualizem isso. Então, vem um texto, tanto é que o input, ele é do tipo texto, é um input do tipo texto, e ele vai receber algo parecido com isso. Aí eu vou fazer a divisão desse texto usando como base o ponto e vírgula. Isso é feito aqui. Eu vou transformar, vou fazer o split no conjunto de números que foi lido anteriormente, e ele vai separar, vai transformar isso de uma string para um vetor, ou seja, eu converti de texto para números. Não converti bem ainda, vou fazer isso nas próximas linhas. Aqui tinha duas possibilidades. Ou eu usava o map, que é próprio da linguagem JavaScript, ou eu fazia isso na mão. Eu fiz isso na mão, que é para demonstrar que nós podemos trabalhar com esse tipo de recurso. Olha só, o novo vetor de números, ele é um vetor, que é aqui, new array, novo vetor. Que tamanho? Do mesmo tamanho do vetor original, do vetor de números que eu peguei. Então, se a pessoa tinha digitado 4 números separados por ponto e vírgula, o tamanho aqui será 4. Se ela tivesse digitado 6, 8, 10, o tamanho acompanha. Pega isso dinamicamente e cria um vetor vazio deste tamanho. Ou seja, são 4 elementos, 4... É uma estrutura com 4 posições que serão preenchidas a seguir. Aí eu vou percorrer o vetor de números até o final dele, incrementando de 1 em 1, e vou transformando em número real, cada um desses números. Então, eu pego do vetor original, que tinha, por exemplo, um número assim, 4, que
um texto, né, 4, e ele vai transformar isso no número 4, que é um número real, e vai armazenar na primeira casinha, né, ou no primeiro elemento deste novo vetor, que está aqui, ó. Aí ele faz a mesma coisa para todos os elementos, ou seja, cada um deles ele pega, tira os aspas e transforma em número real. Vai fazer isso e depois vai chamar a função calcule a média, né, para o novo vetor que já está todo bonitinho, todo com os números reais dentro dele. Ao chamar calcular média, ele faz um desvio, ou seja, sai daqui e vem para a função calcular média. Este novo vetor, ele vai ser atribuído para essa variável chamada números. E a partir daqui, ele vai começar a fazer o cálculo da média. A soma recebeu 0, enquanto não chegar no final deste vetor de números, ele vai acumular. Então, esta aqui é uma variável do tipo acumulador. Vai acumulando o primeiro valor, mais o segundo valor, mais o terceiro valor, mais o quarto valor. Quando terminar esse laço de repetição, ele pega a soma resultante e divide pelo número números.length, ou seja, pela quantidade de elementos que tiver nesse vetor. Então, se eu digitei 4 números, vai dividir por 4. Se eu digitei 10 números, vai dividir por 10. E assim por diante. Faz a conta, obtém o resultado e retorna, ou seja, devolve como resultado esse valor que foi calculado aqui da média. Tá? Ou seja, quando chega aqui, ele volta para cá, que foi quem chamou, e preenche esta variável chamada m de média. E aí ele vai simplesmente imprimir essa média. Então, essa é a explicação do exercício calcular a média usando uma função em separado para fazer isso. O normal era ter isto daqui, este trecho de código, ele seria colocado aqui, ó, né? Isso vai ficando poluído. No futuro, nós podemos tirar esse trecho de código daqui e passar para um outro arquivo. Então, o código vai parecer mais simplificado, visualmente fica assim, mas continua fazendo a mesma operação.